Bom dia a todos. Estava comentando aqui com nossos amigos que fazia 2 anos e meio, praticamente, que eu não vinha aqui no SEAC, em razão do momento que nós vivemos, e é bastante emocionante, né? Eu que já faz um bom tempo que não retorno aqui, ver novamente as coisas voltando ao curso normal. É verdade que ainda não estamos, talvez, onde gostaríamos, mas é parte desse processo. E a ideia aqui, hoje, inspirando aqui numa conversa prévia com a Sarah Gladys, pedindo alguma sugestão, alguma ideia de temas, ela foi muito categórica, né? Olha, nós precisamos realmente de esperança. Me parece que é exatamente esse o ponto que nós estamos. Desde que o mundo é mundo, a gente tem sempre o que, entre aspas, né? Eu vou usar uma palavra aqui e ao longo da nossa exposição a gente vai voltar e trabalhar ela de algumas formas diferentes, mas parece que a gente sempre encontra motivos para reclamar do mundo. Em certo sentido, isso é verdade. Agora, nós sabemos que ao lado dessa situação, né, que ao lado dessas situações realmente, onde a gente vê coisas que não gostamos, que alguns se sentem até mais no direito do que outros de reclamar, mas a gente não pode esquecer que ao lado disso, nós temos sim condições de mudar aquilo que nós estamos vendo, mudar aquilo que nós estamos vivendo. Essa é a nossa ideia aqui de hoje, né? A proposta de hoje é trazer sim uma mensagem de esperança, como colocado para a nossa amiga, e obviamente, não apenas palavras jogadas ao vento, mas palavras revestidas de uma autoridade, palavras revestidas de algo que, usando termos bastante simples, que realmente funciona, que é aquilo que nós podemos e devemos aplicar no dia a dia. Essas palavras, naturalmente, nós sabemos muito bem a origem. Nosso Mestre Jesus aqui, sobretudo a ideia, então, hoje, nós trabalharmos algumas ideias de como Jesus trouxe de uma forma bastante simples, né? Nós temos muitas vezes a ideia equivocada de achar que os ensinamentos de Jesus, ou que é difícil, é impossível. Não é nada disso, são coisas bastante simples, feitas para cada um de nós aplicarmos no dia a dia. O que acontece muitas vezes não é a nossa falta de compreensão, é a nossa falta de aceitação, porque isso envolve mudanças, isso envolve reflexões, isso envolve correções de curso, realmente, do indivíduo, ou seja, de cada um de nós, e a hora que nós, enquanto indivíduos, mudarmos algumas coisas, é claro, a sociedade como um todo também vai mudar. Essa é a nossa ideia aqui hoje. Existem sempre 2 lados aí, né? O mundo é desse jeito, mas por que será que o mundo é desse jeito? Quem faz parte do mundo? Quem constrói o mundo? Quem é o mundo? Vou me adiantar aqui já, vamos voltar a falar sobre isso. É claro, é óbvio, o mundo é feito por cada um de nós. Então, se tivermos que mudar alguma coisa, sabemos exatamente o ponto de partida, cada um de nós. A gente vai passar aqui, então, ao longo dos próximos 40 minutinhos, a partir da visão de Jesus, utilizando então as ideias deixadas por Jesus, como a gente pode fazer isso na prática, no dia a dia, de uma forma bastante imediata, simples. Essa é a nossa ideia aqui hoje. Então, quando nós falamos, né, de um mundo melhor, muita gente já se espanta, né? Mas como é que eu posso falar num mundo melhor com a situação que está aí? Já essas 2 palavras colocadas na mesma frase, uma ao lado da outra, mundo melhor, tem gente que já dá 2 passos para trás e fala, impossível, não tem como, não tem cabimento. Olhando de um certo ângulo, e é esse o problema muitas vezes, que a gente costuma olhar as situações por alguns ângulos, apenas alguns ângulos. A gente muitas vezes falta até paciência para a gente olhar a situação como ela é, sabe? Quando a gente para, analisa, muitas vezes é igual criança, né? Eu quero e quero agora. A criança faz muito isso, né? Ela não consegue olhar, ver as implicações, e muitas vezes nós nos comportamos, sim. Aliás, eu diria que
a sociedade humana, né, no nosso mundo chamado planeta Terra, ainda, eu diria que está em algum ponto entre a infância e a adolescência espiritual. Ou seja, nós não temos aquela paciência, não conhecemos, não temos a capacidade de olhar as situações de todos os ângulos possíveis, então fica parecendo que as coisas simplesmente funcionam de uma maneira diferente. Vou dar um exemplo bem simples, né? Peguei, por exemplo, a criança vai no supermercado ou vai numa loja, eu quero brinquedo. Os pais falam, não tem como comprar esse brinquedo agora. O que está por trás disso? Às vezes, simplesmente falta de dinheiro, recursos, a ideia de passar para a criança que, olha, não é tudo que eu quero que eu vou ter, enfim, tem uma série de motivos que levam os pais a simplesmente não é o momento. Para a criança, muitas vezes fica aquela ideia, meus pais não querem me dar o brinquedo. É uma visão bem afunilada, é uma visão bem pequenininha da situação. E causa aí, não é toda criança, é verdade, a gente vai vendo inclusive aí as tendências, né, do próprio espírito, e muitas vezes a criança, o que ela faz em resposta? Birra. Eu quero, eu não tenho, porque eles não querem me dar, vou ficar bravo. E a gente se comporta assim, muitas vezes, no dia a dia, a gente olha, não consegue olhar o todo, fica bravo, se irrita, nós fazemos birras, no final das contas. Birra do ponto de vista, aqui não mais apenas uma criança, mas é a birra no sentido espiritual mesmo, né? Eu diria que nós, enquanto ainda sociedade, nessa faixa espiritual do mundo, que a nossa sociedade se encontra, quando a gente se depara com essa situação, né, com essa proposição, essa ideia, essa sugestão, não, é possível sim ter um mundo melhor. Como a gente olha só um pedacinho, não tem como. De novo, em certo sentido, há uma razão disso, porque, olha, essas imagens aqui, elas ilustram o nosso dia a dia. Eu tirei tudo da internet de uma forma, demorou alguns segundos para encontrar essas imagens. Então, nós vemos problemas de falta de moradia, ou moradias precárias, o eterno problema, né, dos nossos presídios e tudo que está relacionado a isso, toda a tristeza, desde os atos até realmente depois aí, a pena propriamente dita. Nós tivemos aí ultimamente, né, problemas, né, com o frio novamente, e olha, eu não vou nem entrar em detalhes, porque, de novo, isso nós conhecemos bem. Esse é o nosso dia a dia, né? Tenho certeza aqui que ninguém olha, né? O problema da fome aqui, né, no cantinho. Ninguém olha uma imagem dessa e fala, nossa, não, imagina, aqui na minha cidade, no meu estado, no meu país, no meu planeta, não, isso não existe. É claro que existe. Isso nós sabemos muito bem. A grande questão aqui é se, olha, vou dar o nosso título aqui, né? O mundo melhor, ele começa hoje. Como é que a gente pode mudar isso? Primeiro, ponto de partida por que será que o mundo está desse jeito? Só entendendo esse processo, só entendendo de onde vem isso, que a gente pode atuar na causa. É verdade que, e aí são uma reflexão importante, né? Sem dúvida nenhuma, para resolver um problema, nós temos que atuar na causa. É que, muitas vezes, a causa ela pode ser que demore tanto para a gente atuar, que se a gente não atuar também aqui no efeito, na frente, os danos são grandes. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Existe todo um conjunto de ações que nós vemos hoje em dia, pessoas ali no dia a dia, né? Vamos voltar aqui a essas imagens aqui, que atuam na nossa sociedade, seja lá em presídios, seja levando, olha, isso aqui aqui no canto esquerdo embaixo, hein? Ali um cobertor com morador de rua, mas não tenho dúvida, isso vem da ação de pessoas que vão ali, distribuem alimentos, enfim, é uma maneira sim de, vou usar uma palavrinha aqui, eu já explico o sentido dela, é de mitigar os problemas. O que é mitigar? Olha, não dá para resolver por completo, mas vamos tentar diminuir um pouquinho o sofrimento dessas pessoas? E é válido isso? Mas sem dúvida nenhuma. Ninguém em sã consciência poderia criticar
essas ações, a vontade de cada um de nós de diminuir o sofrimento das pessoas. Desde que o mundo é mundo, existe isso e a gente vê belíssimos exemplos nesse sentido. Agora, por outro lado, em paralelo a isso, há maneiras, sim, de a gente mudar essas situações de tal forma que a gente não chegue até aqui. Mas vai demorar. Sim, vai, mas um dia, certamente, fazendo as coisas da maneira correta, da maneira certa, realmente, um dia, sem dúvida nenhuma, isso vai mudar. Vou abrir um parênteses, que alguém poderia falar, não, mas como é que você tem tanta certeza assim? Certamente essa certeza não vem de nós aqui, porque olhando essa realidade é muito difícil, concordo plenamente, imaginar um mundo sem isso. Mas existem mundos assim. Nós sabemos, pelas informações trazidas pelos Espíritos, que há sim mundos melhores que o nosso. Quando eu falo melhor aqui, mundos mais avançados, mundos onde essas dores realmente ali, que a gente vê no dia a dia, elas simplesmente não existem. E por que esses mundos são assim? Porque as pessoas que habitam esses mundos, porque esses espíritos, sim, são mais bondosos, mais benevolentes, mais amorosos. Nossa, mas que sorte, né? Esses espíritos viverem no mundo desse. Não é sorte, né? Uma frase famosa aí, atribuída, né, a alguns cientistas, a um cientista em particular, né, Albert Einstein, que ele dizia, né, olha, Deus não joga dados, e realmente não joga mesmo. Isso não é sorte, isso é simplesmente um curso normal, um curso natural da nossa evolução, do nosso crescimento espiritual. Se existem mundos melhores, mundos mais justos, mundos, de novo, né, mais amorosos, onde as pessoas são mais amorosas, é porque aquelas pessoas lá que formam aquela sociedade construíram esse mundo melhor. Não, mas como é que a gente sabe que isso acontece? Os Espíritos trazem, mas obviamente ninguém precisa e nem deve, aliás, né, acreditar cegamente nisso. Mas vamos pegar nosso mundo aqui como exemplo. Só olhando, mesmo um mundo com tantos problemas assim, também eu não precisaria explicar muito aqui, não precisaria tentar convencer por muito tempo ninguém aqui, que mesmo nesse mundo existem lugares, existem sociedades, existem países onde até existe, mas existe menos. Países mais avançados, onde as sociedades são mais justas, onde as pessoas de alguma forma já perceberam que, olha, não, enquanto, né, eu lembro quando era criança, havia uma frase no muro, houve uma época que as pichações de muro de alguma forma carregavam algum tipo de filosofia ali. Enquanto a tranquilidade não for para todos, não vai ser para ninguém. E é uma verdade isso. A gente não pode duvidar nunca disso. Existem sociedades onde essa preocupação com o todo, com a coletividade, não é perfeita ainda, não é plena, mas certamente já é, comparado com outras localidades, já é mais elaborada. Já está mais presente ali no dia a dia, já faz parte mais da cultura de um povo ou de alguns povos. Então veja, gente, se a gente está olhando o nosso mundo e a gente vê já diferenças entre as diferentes sociedades que formam esse mundo, olha, por que não então adotar, entender e aceitar a ideia de que, olha, se a gente tiver realmente a esperar um tempo suficiente, é claro, é óbvio, esse mundo como um todo vai chegar também no estado que outros mundos já estão hoje. É igual uma escola, né? Não tem como falar assim, não, o aluno lá no 9º ano, nossa, ele deu sorte porque ele chegou lá já está no 9º ano, sabe mais de quem está lá no começo, lá no primeiro ano. Não é sorte. Ele passou para o primeiro ano, passou pelo segundo, pelo terceiro, e foi assim, é um aprendizado. Se existe uma palavra, existem outras, é verdade, mas essa me parece assim que encaixa muito bem para a gente entender a trajetória do espírito no universo, é um aprendizado. Nós estamos aprendendo no dia a dia, aprendendo com os nossos
erros, aprendendo com os erros dos demais, aprendendo com os nossos exemplos, com os exemplos dos demais e por aí afora. É muito difícil, é verdade, né? A gente muitas vezes relacionar grandes dores e as notícias cada vez mais deixam realmente a gente com os nervos à flor da pele, mas se a gente parar, tirar da frente aquilo que não importa, aquilo que é passageiro, entenda o que é passageiro, a matéria, essa é passageira. O que fica, quem nós somos de verdade? Nós somos espíritos, isso permanece sempre, nós somos seres imortais. Então, tirando aquilo que parece, né, importante, mas não é da nossa frente, focando naquilo que realmente interessa, que somos nós enquanto seres espirituais, não é tão difícil, não é tão longe, não é tão absurdo imaginar esse aprendizado. Nós estamos assim, nós não somos desse jeito. Estamos. Cada um aqui foi uma criança. Também não preciso argumentar muito. Todo mundo aqui sabe que nós somos crianças. E se a gente parasse aqui a palestra nesse momento e pedisse, olha, será que alguém pode vir aqui? Ou cada um de nós aqui, vamos convidar cada um de nós aqui, vir aqui na frente, contar alguma, vou usar palavrinhas bem simples, né, alguma besteira que a gente fez quando criança, que hoje a gente até daria risada, não teríamos muito o que contar. É da vida. Do ponto de vista espiritual, os erros, e são muitos erros que nós cometemos, enquanto indivíduos, enquanto cada um de nós, e também, né, esticando a linha, por uma extensão, efetivamente, enquanto sociedade, esses erros vão na frente, a gente vai olhar para trás e falar, puxa, não era para ter feito, mas fiz, aprendi, não faço mais. O paralelo, né, é uma comparação entre o que nós somos hoje, nós aqui adultos, olhando para quando nós éramos crianças, é perfeitamente válida, é muito parecido com aquilo que os espíritos mais superiores, que já passaram por a fase que nós estamos hoje, olhando na época que eles mesmos estavam no nível que nós estamos. Ninguém foi criado perfeito, isso é um conceito importante. Todos os espíritos foram criados simples e ignorantes. O que significa exatamente isso? Eu diria que, na falta de palavras melhores, os espíritos usaram palavras bem simples para a gente entender. Todos fomos criados iguais, em algum ponto da nossa existência e da existência do universo. Não sabemos exatamente que ponto é esse. Mas o recado é claro, né? Deus criou todo mundo igual. E aí, pelas nossas experiências, pelas nossas escolhas, alguns em alguma época, outros em uma época mais para frente, de novo, não nos é dado ainda entender plenamente como funciona a criação. Agora, o pouco que a gente já entende, dá para perceber que sim, é claro, quando nós vemos espíritos como Jesus dizer, olha, todos nós somos irmãos, isso não foi à toa, isso não são palavras ditas apenas para impressionar as pessoas, não. Jesus estava colocando ali toda a sua autoridade, mas não a autoridade que manda, é aquela autoridade que tenta realmente convencer, tenta mostrar realmente, olha, todos nós somos iguais de verdade. É a autoridade, mas a autoridade amorosa, aquela que não é imposta, ela é reconhecida. Se fala muito de autoridade na época que nós vivemos, só que as pessoas entendem que os verdadeiros líderes não são aqueles que precisam demonstrar força, são aqueles que as pessoas olham e confiam. Nós confiamos em Jesus. Por quê? Porque obrigou, mandou? Não, vemos os exemplos de Jesus. E isso traz conforto, isso preenche cada um de nós. É essa, e só essa autoridade que realmente permanece. É a autoridade moral, colocando em palavras bem simples que todo mundo possa entender. Então, é baseado nessa autoridade moral que a gente entende, a gente pode aceitar. E veja, se a gente parar para olhar, raciocinar com cuidado, a gente vai ver que isso, de novo, preenche cada um de nós. Poxa, então quer dizer que o mundo é desse jeito, mas ele tem jeito. Claro que tem. Depende de quem? Depende de nós.
Olha, em contraponto a isso, é comum, né, quando perguntam, por que o mundo é assim? É comum a gente listar um monte de culpados. Governos poderosos, preguiçosos, religiosos, descrentes, aquele país, aquele outro país, aquele assim, assado, o azul, o vermelho, o verde. Olha, existe, essa lista aqui vai longe, né? Eu poderia até, não é o caso, mas, nossa, dá para preencher ainda, até com nomes, muitas vezes. É verdade. As pessoas, cada um de nós tem responsabilidades. Todo mundo, na verdade, tem responsabilidade. O mundo é desse jeito, porque nós, cada um de nós, indivíduos que formam essa sociedade, a gente construiu o mundo desse jeito. Essa é a verdade. E mais ainda o mundo é construído desse jeito. Esse é o conceito-chave para a gente entender que, olha, já que nós todos somos espíritos, todos não somos iguais, todos somos chamados a ter um papel importante, sim. Alguns com uma determinada missão, com capacidade de influenciar muitas pessoas. Outros, ali num círculo mais restrito. E veja, meus amigos, que no mundo que nós estamos hoje, até essa divisão, essa barreira, vai caindo por terra. No passado, uma pessoa, para ter as ideias registradas e essas ideias permanecerem por gerações na forma de livros, de lendas, de contos, enfim, seja lá o que for, né? Pinturas em paredes, estátuas, a pessoa tinha que realmente fazer uma coisa incrível, marcar de um jeito que as pessoas olharam e falaram, nossa, isso merece, tanto para o bem, tanto para o mal, muitas vezes, isso merece ficar registrado. Hoje em dia, eu guardei meu celular aqui, mas bom, todo mundo obviamente sabe que é o celular. Com o celular na mão, qualquer pessoa, qualquer jovem, criança, ainda temos inúmeros exemplos disso, pode atingir milhões de pessoas, literalmente, da noite para o dia. Temos ou não temos responsabilidade no mundo que nós estamos construindo? É claro que temos. Veja que é muito interessante isso. A tecnologia, né, do jeito que nós temos à disposição hoje, é um assunto que mereceria um exame um pouco mais cuidadoso. Eu só vou começar aqui, fica uma outra oportunidade. Mas se a gente analisar o momento que nós estamos passando hoje, a tecnologia, ela vai dando a cada um de nós uma capacidade que os espíritos inclusive mais avançados já têm. Pelo pensamento, nós não sabemos isso, pelas obras, pelos conhecimentos, um espírito pelo pensamento irradia os seus pensamentos e atinge muitos outros espíritos. Não vemos isso, nas obras espíritas. É verdade, nós não temos a capacidade ainda de emitir nossos pensamentos e outras pessoas pegarem, né, no ar, né, vamos dizer assim, assimilar esses pensamentos. Mas, de novo, né, o avanço tecnológico permite, sim. Talvez não exatamente nossos pensamentos como os mundos mais avançados fazem, onde essas barreiras não existem, onde as pessoas têm condições realmente de serem elas próprias, porque os demais espíritos simplesmente estão percebendo claramente ali os nossos pensamentos. Os mundos mais avançados são desse jeito. Aqui é um ensaio, nós estamos caminhando para isso, onde a partir de pequenos celulares, computadores, enfim, a tecnologia permite que a gente troque um monte de informações com um monte de gente. Isso é bom? Isso é ruim? Vai sempre depender do uso, vai sempre depender daquilo que nós estamos querendo passar adiante. Boas mensagens, boas ideias, claro, sempre serão muito bem-vindas. Mensagens ruins, mentiras, né? Fake news, como nós conhecemos, coisas que realmente são pensadas para disseminar o mal, o caos. Isso são erros que, em algum momento da trajetória daqueles indivíduos
em algum momento da trajetória do nosso mundo como um todo, certamente eles serão percebidos, serão corrigidos, serão abolidos. Só que para isso, nós temos que ir exercitando isso. Então, essa ideia de que, não, o mundo está perdido, imagina, não é nada disso. Lembra que eu comentei agora há pouco, né? Nós estamos saindo da infância e indo para a adolescência. Nós sabemos muito bem como é a adolescência, nós já passamos pela adolescência. Quando a gente costuma dizer, é um período difícil, nós sabemos, passamos por ele, e temos pessoas, filhos, parentes, né, que estão passando por isso também, mas no final das contas, o que é adolescência? É o período que a gente vai ganhando liberdade, não é isso? Resumindo bem, né, a situação, vamos ganhando liberdade, alguns conseguem lidar bem com isso, outros nem tanto, e a gente vai, então, por alguns períodos de ajuste. É exatamente isso que está acontecendo com o nosso mundo, é exatamente o que sempre aconteceu com o mundo e vai continuar acontecendo. Cada vez mais nós vamos aprendendo, vamos evoluindo, claro, vamos aumentando as nossas possibilidades. E é um período de transição aí, onde nós só temos uma liberdade, então eu vou fazer o que eu quero. Opa, não é bem assim, tem consequências que eu estou fazendo. Quando nós comparamos, então, o mundo com a adolescência, é isso. Nós temos muito mais liberdade do que, se você comparar, jeito simples, né? Há mundos muito mais primitivos que os nossos. Não é atrasado, é primitivo no sentido assim, uma outra fase daquela evolução do espírito. Temos mais liberdade, mas ainda por falta de experiência, veja, não é por falta de condições, nós temos as condições, temos os ensinamentos, mas ainda por falta de conectar esses ensinamentos com a nossa vida, ali no dia a dia, essa ligação que um adulto, em princípio, pelo menos, já consegue fazer muito melhor que um adolescente, porque ele já passou por várias situações, é que o mundo está desse jeito. Então, podemos melhorar? Sem dúvida nenhuma. Se a gente olhar, inclusive, ao longo da nossa história, aqui algumas imagens, lá das pirâmides no Egito, Grécia, os castelos medievais, ali a Catedral de Florença, já um pouco mais para frente, na história, Torre Eiffel, ali alguns prédios, Abu Dhabi, se não me engano, enfim, a nossa sociedade contemporânea, aqui ao lado a cidade de Nova York, a ilha de Manhattan, enfim. Essa é a história da civilização humana de uma forma bastante simples, com imagens, mas a ideia é que é o seguinte, desde que o mundo é mundo, a gente percebe claramente um grande avanço material. A gente percebe do Egito aqui para o mundo que nós estamos, olha, de novo, um pequeno parênteses, né? Se a gente saísse daqui hoje, pegasse uma máquina do tempo e fosse lá para o Egito, para a Grécia, e mostrasse um celular, nós seríamos deuses. Teríamos assim, seriam coisas fantásticas, nós seríamos seres literalmente de outro mundo. E realmente, um espírito daquela época, o mundo que nós vivemos seria fantástico, é um mundo avançado, e é mesmo. E é mesmo. Agora, ao lado desse crescimento material, das coisas fantásticas, incríveis que nós temos hoje, também avançamos moralmente. Essa falta de percepção que, não, o mundo está pior, ela simplesmente não corresponde à realidade. Mas tem ainda gente passando fome. Sim, tem, é verdade. Um jeito fácil de a gente refletir, tá bom. Quantas pessoas será que naquela época ficavam indignadas com a fome? E hoje, quantos de nós já enxergam a fome como sendo algo inadmissível? É um jeito simples de pensar. Tem guerra, claro, sem dúvida nenhuma, tem guerra. Temos vários exemplos aí. Naquela época, quantas pessoas simplesmente achavam, não, tem que guerrear mesmo, vamos conquistar, vamos aumentar. E hoje? Hoje nós temos, se funciona como deveria ou não, é uma outra história, não cabe nesse momento. Mas nós temos órgãos
entidades planetárias, né? Multilaterais. Se quiser multilaterais, é uma palavra que está em moda, alguns acham absurdo, mas é uma conquista incrível enquanto sociedade. O que é algo multilateral, como a ONU, por exemplo, né? É onde os povos que têm diferenças enormes entre si, por livre e espontânea vontade, vamos sentar lá e vamos tentar chegar no acordo. Esse é o caminho, e quem é contra esse caminho quer ficar ainda lá atrás, onde a força era a única palavra que era ouvida. Hoje ainda é assim, mas nós estamos construindo outros caminhos para acabar com isso. Quanto tempo vai demorar? Só depende da gente, mas existe a possibilidade. Resumindo tudo, ao lado do progresso material, já existe um grande avanço moral. O que acontece de novo hoje é que a gente tem condições de olhar o que está errado e já falar, não dá para aceitar mais isso. E essa sensação de indignação, né? Essa sensação de que, nossa, não poderia ser mais assim, é um grande avanço moral da sociedade. Um grande avanço. Essa aflição que nós sentimos é um indicativo que nós já não queremos mais aquilo para a gente. Bem-aventurados os aflitos. Tenho certeza que muitos já ouviram essa frase aqui, registrada nos evangelhos, dita por Jesus, que é o seguinte, olha, enquanto alguma coisa errada está sendo feita, ou por nós, ou por outros, e a gente acha normal, no mínimo, a gente pensa daquele jeito. Não me atinge mesmo. Tem guerra, tudo bem. A partir do momento que a gente fala, não, puxa, mas não poderia ser assim mais. É o primeiro passo para a mudança. É quando a gente se convence que aquilo não está certo. Aí a gente tem que passar pela segunda etapa. Tá bom, então como mudar isso? A gente vai se desesperar? Vai se descabelar? Não. A gente vai tentar, dentro daquilo que nos cabe, daquilo que for possível, fazer exatamente o que Jesus fez. Jesus não convocou uma rebelião, Jesus não se candidatou para mudar, para liderar, nada disso. Ele simplesmente viveu, e viveu bem, e viveu de uma forma tão bela, né? Tão bonita, que as pessoas ao redor falaram, é esse o jeito que a gente tinha que viver. De novo, não é à toa que passados mais de 2000 anos, as palavras de Jesus, elas soam ainda e fazem brilhar, né? Fazem alguma coisa diferente em cada um de nós, vibrar diferente. Porque essa é a nossa essência. Não fomos criados simples e ignorantes, um outro jeito de entender isso, não fomos criados iguais lá atrás. Em algum momento, nós carregamos, sim, a essência do Criador dentro de nós. Então, qualquer ideia, qualquer mensagem que, de alguma forma, ligue, que faça ali girar alguma engrenagem dentro de nós, com essa essência que está dentro de nós, veja, está dentro de nós. Eu vou fazer uma pequena comparação, obviamente, só para a gente entender, né? É como o nosso DNA, né? O DNA do nosso corpo, nós sabemos muito bem, vem dos pais e toda a árvore genealógica aí. Agora, de novo, mal comparando, existe um DNA espiritual, né? Que é a nossa essência do Criador. Lá atrás, na Gênese bíblica, tem uma frase muito interessante, ela é poética, é lógico que não dá para interpretar isso do pé da letra, mas de alguma forma ela carrega e resume, né, o que nós estamos querendo colocar aqui. Fomos criados à imagem e semelhança do Criador. E é óbvio, né? Se eu vou fazer um quadro, vou fazer uma cadeira, vou fazer um texto, vou pintar, vou fazer qualquer coisa, se eu estou fazendo aquilo, de alguma forma fica registrada a minha essência, né? Aquilo que, eu não vou fazer algo que eu não tenho dentro de mim, fica até difícil explicar aquilo que é óbvio, não tem nada mais difícil do que explicar o óbvio. A gente tentar explicar e se convencer de que nós somos filhos de Deus,
talvez a melhor forma de fazer isso é ali no silêncio, na meditação, da oração, buscando essa conexão com o Criador. Eu diria que o efeito disso para cada um de nós é infinitamente maior do que qualquer palavra, qualquer imagem nesse sentido. Fica o convite para cada um de nós, cada vez mais exercitar essa nossa essência, buscando diretamente no Criador essa conexão, porque tenho certeza, né? Comparando aí novamente com o que nós conhecemos do dia a dia, né? A linha está sempre aberta. Era impossível imaginar que o Criador deixou qualquer ponta solta, qualquer ligação obstruída para cada ser do universo. Ah, mas até aquele fulano. Será? Muitos podem colocar em dúvida. Vamos observar o nosso dia a dia, né? Quantos pais, mães, avós, tios e toda a parentela que nós conhecemos. Vamos observar os exemplos do dia a dia de quantas situações que, usando palavras simples do dia a dia, nossa, fulano era a pior pessoa, aquela mais desajustada, e ainda assim ali algumas dessas pessoas sabia que ele tinha feito coisa errada, sabe, tem essa ciência, e ainda assim essa conexão é mantida. Se nós somos capazes de fazer isso, de amar as pessoas, imagine então quem criou cada um de nós, o Criador. Então, resumindo, que nós comentamos até há pouco, a responsabilidade pelo mundo, tanto do jeito que ele é hoje, e tanto da mudança desse mundo, em menor ou maior grau, isso varia realmente ao infinito, é de cada um de nós. Sempre. Ah, mas é nossa. Tudo que existe, tudo, de um parafuso que está aqui, todo esse prédio, a cidade, um país, tudo que existe, tudo, não tem uma única coisa que forma nosso mundo, obviamente tirando as questões naturais, né? O mundo natural como um todo, mas tudo que existe foi construído pelas nossas mãos, nossa sociedade, aproveitaram os recursos naturais que Deus colocou para a gente. Se nós construímos tudo, é claro que a responsabilidade é nossa, pelo mundo que está aí. Exemplos simples, ninguém veio um disco voador, desceu e falou, não, agora vai ter que ser desse jeito. Não, nós tivemos a liberdade para criar o mundo que nós quisemos, e ele está aí. Puxa, mas, nossa, ele poderia ser diferente? Claro que poderia. Algumas pessoas podem olhar e falar, não pensa assim não, eu estou achando que não, é fulano, é aquilo, será mesmo? Aqui um trecho, eu gosto muito desse trecho, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, obviamente isso é tirado lá dos Evangelhos, mas é uma passagem onde Jesus dá um exemplo ali, ele compara ali uma situação onde ele usa a figura de um rei, né? E a ideia de um rei naquela época era muito forte, né? Alguém realmente com poder, mas lembrando, né? Jesus nunca colocou a força na frente, né? Sempre colocou o amor na frente. Então aqui o rei ali, ele fala que vai separar, né? Ovelhas de um lado, o bode do outro. São figuras simples para as pessoas daquela época conseguirem entender. É como a gente, quando dá exemplo, né? Agora há pouco eu comparei transmissão de pensamento entre espíritos mais evoluídos com um celular. Funciona desse jeito? É claro que não. Mas é uma maneira de a gente entender ali facilmente. E Jesus fazia muito isso. Jesus era um grande professor, no sentido de fazer com que as pessoas pudessem entender ali as suas ideias. Então ele compara, né? Olha, quando realmente ali esse rei, né, que vai, entre aspas, julgar o mundo, o que é esse julgamento? Né? É fazer a gente refletir sobre as nossas ações. E aí ele começa, então, né, considerando esse cenário,
de fazer o que as pessoas sentem. Vamos pensar então no que nós fizemos aqui. Vamos pensar na nossa vida. É basicamente isso aí que ele quer dizer. E ele faz uma comparação muito interessante aqui. Faz uma reflexão muito importante. Olha, tive fome e me deram de comer. Tive sede e deram-me de beber. Precisei de teto e me hospedaram. Estive sem roupas e me vestiram. Achei-me doente e me visitaram. Estive preso e me fostes ver. O que Jesus está falando? Ele está falando dos mesmos problemas que existem hoje, que existiam naquela época. Fome, sede, moradia, agasalho, doença, os presos, as punições. Enfim, do ponto de vista das dores da sociedade, realmente as coisas não mudaram tanto, mudou a nossa percepção disso, como nós falamos agora há pouco. Mas, fundamentalmente, alguns problemas que começam no indivíduo, começam em cada um de nós, e tem como reflexo depois a sociedade como um todo, permanece igual. Então, Jesus fala o seguinte: olha, vamos separar aqui os justos, que ele chamaria de justos, ou seja, aquelas pessoas que estão com a consciência tranquila, e aquelas pessoas que não estão inquietas ainda. E a gente vê no dia a dia a mesma coisa, ninguém precisa esperar, né, a morte para a gente perceber isso, né? A gente sabe muito bem, né? Nós temos a capacidade de refletir e saber quando nós estamos fazendo coisas erradas e coisas certas. Isso nós temos. Existe margem para dúvida, mas na dúvida, muitas vezes a gente vai ajustando pelos exemplos dos outros, pelas conversas. Isso fica para um outro dia. O fato é que aqui Jesus fala assim: olha, vocês aqui que estão tranquilos com a consciência. Por que estão tranquilos? Só por causa disso aqui. Quando eu precisei disso, vocês me deram. E aí Jesus usa uma figura muito interessante, né? O texto é mais longo, para a gente não ficar muito tempo lendo aqui, eu só peguei a essência. Então, essas pessoas que ele se dirigiu, elas olham até com espanto. Mas espera lá, Senhor, quando que te vimos lá com fome e te demos comida, com sede e te levamos água, estava sem teto e te hospedamos, quando estava nu, sem roupas e te agasalhamos, estava doente e fui ajudá-lo, fui curar, estava preso, e essa palavra hoje em dia tem um peso importante, nós temos que rever realmente muitas coisas mesmo, mas fica para um outro momento. Mas olha, Jesus não esqueceu daqueles que realmente, aos olhos da sociedade, cometeram erros. Ele não está dizendo que, não, ninguém cometeu. Sim, cometemos erros. A questão toda é, um erro, ele deve ser o quê? Corrigido. E para ser corrigido, alguém tem que orientar melhor. Quem conhece, né? Quem sabe que aquele é um erro, tem que se empenhar de alguma forma para que isso não ocorra mais. O quanto vai ser assimilado ou não é uma outra história. Mas quem realmente detém o conhecimento, a autoridade moral, sim, é responsável por ajudar aqueles que ainda estão vindo cambaleando. Mas fica para um outro momento. Mas Jesus, naquela época, já registrou isso. Estive preso e foi me visitar. É muito simbólico isso, muito importante, especialmente na época que nós vivemos hoje. Mas voltando, as pessoas olharam, né, nessa comparação que Jesus coloca, nesse ensinamento, muitos olharam, mas quando que eu fiz tudo isso? Ficaram até surpresos. A resposta de Jesus é belíssima. Em verdade, digo-lhes, todas as vezes fizesse a um desses irmãos pequeninos a um desses mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que fizeste. O recado de Jesus foi claro. Não, vocês não fizeram para mim, pessoalmente, indivíduo. Mas Jesus, como sendo aquele que realmente é a luz, é o guia, é um mestre, como nós reconhecemos, é igual aos pais, né? Vendo os irmãos ali. De novo, a gente não precisa explicar muito isso, é da nossa essência. Um espírito mais avançado,
mais conhecedor das leis de Deus, é lógico, né? Quando, olhando para a sociedade, olhando para cada um de nós, vendo que as pessoas estão se esforçando para viverem melhor, como dentro da família, né? Puxa, que pai, que mãe, olhando ali os irmãos, e eles se dando bem, não é como se fosse para a gente mesmo? Foi exatamente isso que Jesus quis dizer. Ideia simples. O recado aqui é claro, meus amigos. Queremos, e isso está cada vez mais sendo debatido, sendo discutido, queremos ser agradáveis a Deus, esse é o caminho, e não tem outro. É atuando realmente em nós, primeiramente, e naquilo que for possível, as pessoas que estão ao nosso redor. Jesus deixou claramente, não, olha, eu estou mal comparando, né? É como se dissesse, não, eu estou bem, para mim está tudo bem agora. São eles que precisam de ajuda. Eles, quem? Eles, o nosso próximo. Eles, as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que nós identificamos como sendo necessitadas. Ou de questões materiais, como ele coloca aqui, mas, sobretudo, também, e mais importante ainda, em muitos casos, sem deixar a parte material do lado, que fique claro, nós vivemos um mundo material, mas também de questões psicológicas, veja, fome, sede, teto, roupas, os presos. E aqui podemos falar de presos materiais, os presos psicológicos, né, no sentido de quantas dores da alma nós carregamos. Nós estamos comentando agora há pouco aqui, né, galera? Quantas dores. Esse é o caminho da mudança. É a gente agir ali, ao nosso redor, fazendo com que as pessoas cada vez mais se sintam acolhidas. Porque um mundo mais avançado que o nosso, gente, não tem um mundo, né? Não são super-heróis voando com capa, é até legal a gente ver, eu gosto bastante de filmes assim, mas o mundo mais avançado não são aqueles que têm super-heróis, são aqueles que têm pessoas como a gente, né? 2 pés, 2 mãos, anda, fala, sente, chora algumas vezes, mas pessoas mais equilibradas, pessoas que cultivam bem. Um mundo mais avançado é só isso, não é mágico, não tem varinha mágica. Está na nossa mão, sim. Mas aí surgem algumas dúvidas, que também estamos aprendendo, falamos todo o tempo aqui, que a gente pode comparar nosso mundo a uma grande escola. É verdade, é uma grande escola. Na escola nós aprendemos com o professor, certamente, mas aprendemos também e muito com os colegas ali do lado. Quem nunca passou por isso? Quem nunca viu isso? Perguntas assim são absolutamente pertinentes, são importantes a gente fazer essas perguntas. Olha, mas quem será que eu devo ajudar? Não, porque tem gente que não merece. Não, Deus me livre. E nós fazemos isso. E tudo bem, estamos numa fase de aprendizado. Nós não, de jeito nenhum, temos que ter medo de levantar questões. A gente acabou de falar agora há pouco, né, a didática, o interesse, né, de Jesus e tantos outros espíritos em nos auxiliar. É lógico, se estou com dúvida, vou perguntar. Kardec fez 1019 perguntas no Livro dos Espíritos, só para citar um exemplo. Então, podemos fazer pergunta? Podemos, olha, eu acho que é isso. Um outro lado, né, uma outra pergunta, né? Mas ao mesmo tempo, que diferença eu posso fazer, né? Tem tantas outras pessoas, né? Eu tenho dinheiro, eu tenho poder, eu tenho os dons. O que eu posso fazer para mudar? Não, é até bacana, bonito, mas não é para mim não. Veja, essas questões, sim, são válidas, mas as respostas também já foram dadas. As respostas por meio, focando aqui em Jesus hoje. E podemos colher exemplos do nosso dia a dia também. Mas vamos pegar nossa referência aqui, como sendo Jesus. Vou procurar responder aqui essas questões e tantas outras que nós poderíamos levantar com a vida de Jesus, registrada nos Evangelhos.
Então, por exemplo, temos lá a parábola do bom samaritano, que eu tenho certeza que muitos de nós já ouviu falar. Vou resumir aqui bem rapidamente, assim, mas eu convido aqui a leitura, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, ou certamente, né, estava olhando aqui no conjunto de palestras aqui gravadas, tem palestras belíssimas sobre essas parábolas, né? Então, poxa, eu quero conhecer mais, tem um monte de coisa que a gente pode consultar para conhecer um pouquinho mais. Mas aqui, basicamente, né, a história é o seguinte: uma pessoa está viajando, um samaritano. Hoje em dia, né, a gente olha o termo samaritano, mas é uma pessoa boa, né, tem entidades, hospitais. E hoje em dia, o termo ele tem um significado totalmente diferente do que tinha na época. O samaritano, naquela época, era aquele povo que, nossa, vamos manter distância, que nenhum presta. Esse era, resumindo bem a história, né? Existem muitas outras questões que poderíamos levantar aqui, mas naquela época era um pessoal de segunda classe, vamos dizer assim, para as demais tribos ali que formavam o que hoje, né? O que historicamente eram as tribos ali de Judá, enfim, as 12 tribos lá de Israel. E tinha lá o patinho feio, resumindo a história. O samaritano era o patinho feio. E Jesus escolheu justamente esse para dar o exemplo. E acreditem, se é uma história contada por Jesus, não é mentira. Isso não é invenção para impressionar, para ganhar aplausos. Jesus não precisa nada disso. Muitas vezes as pessoas olham essas parábolas, era o jeito de contar. Não, não era o jeito de contar, não. Quando e como aconteceu, a gente só sabe pelos evangelhos. Mas um espírito como Jesus não contaria histórias só para impressionar cada um de nós, não. Coisas verdadeiras. Certamente coisas que ele presenciou ao vivo e a cores. Não tenham dúvida disso. Mas qual que é a história? Então, essa pessoa de segunda classe, para aquela época, estava andando, encontrou uma pessoa ali toda cheia de machucados e foi atacada por ladrões. A história é um pouquinho maior, estamos resumindo aqui. E antes até aquela pessoa estava no chão, passou ali figuras importantes da sociedade. Ali pessoas que se esperava, né, já que falavam tanto, né, que eu conheço a lei de Deus, que eu vivo a lei de Deus, e essas pessoas, ele cita ali algumas, passaram, olhou ali e tal, e continuou a viagem, ela tem mais o que fazer. Mas justamente do patinho feio, ou justamente o patinho feio fez algo diferente. Pode ser que ele não falava na tribuna, né, como muitos faziam naquela época. Mas ele parou e ele não discursou, ele viveu a lei de Deus. Pegou, cuidou, levou lá para uma hospedaria, alguma coisa assim, deu dinheiro, olha, deixa ele aqui, quando eu voltar, eu acerto o que precisar. Fez aquilo que também a gente vê no dia a dia, veja, não é que, nossa, foi o único exemplo da humanidade de caridade ao próximo, temos muitos exemplos. Jesus deu um exemplo. Isso que é a parábola do bom samaritano, olha, está na nossa mão. Ele poderia continuar a viagem? Poderia. Ele resolveu parar e ajudar. A mulher adúltera, né? Também outra parábola muito conhecida. A lei naquela época tinha algo muito estabelecido, né? Pegou em adultério, tem que apedrejar. A gente olhar as notícias do dia a dia, vejo que muitas coisas não mudaram assim. Mudou, claro, a nossa percepção sobre isso, que é abominável. Naquela época era mais ou menos aceito para a maioria das pessoas. Hoje, algumas pessoas ainda pensam assim, mas são a minoria, e elas precisam ser corrigidas. E Jesus aqui deu um exemplo belíssimo, né? A história, de novo, é mais comprida, né? Mas quando instado, né? Quando pediram a opinião de Jesus, e até era uma armadilha, né, para Jesus, né? Olha, e aí, o que a gente faz? É você que está falando tanto de amor aí, o que a gente faz nesse caso? Porque a lei aqui é clara, apedreja.
lembra muito bem em algumas situações hoje em dia, né? Onde nós somos testados ao máximo, realmente, ali, nos nossos valores, né? Nas nossas ideias, a defesa do bem. Jesus não teve dúvida, parou, olhou, não, tudo bem. Quer cumprir a lei? Cumpre. Agora, a lei fala outras coisas também, né? Que a gente não pode errar em nada. Não é só nisso, é em nada. Então, quem quiser que atire a primeira pedra. O recado foi bem claro. Quem se julgar realmente aí cumpridor de tudo, faça. Jesus literalmente devolveu a questão. Com uma autoridade moral tal, de novo, a autoridade não é aquela que manda simplesmente, é aquela que aponta o caminho, aquela que faz brilhar as mentes e corações. E o que aconteceu? A história registrada é o seguinte: todo mundo foi largando as pedras e foi embora. O que eu vou fazer aqui? Então Jesus não falou, não é. Não, está certo, essa é a lei, então cumpre, mas vocês estão em condições mesmo de cumprir? Se aplicada a vocês mesmos? Porque essa é a pergunta que nós temos que fazer no dia a dia. E a primeira pergunta é para a gente. A esmola da viúva. Isso para responder aquela questão, né? Olha, tem tanta gente com mais condições? Tem, é claro que tem, muita gente. Mas o que nós podemos fazer no dia a dia? Olha, isso aqui é um exemplo muito interessante. Imagine a cena, né? Jesus sentado ali com os seus discípulos, seus amigos de Jesus, as pessoas mais próximas. E ele vendo, então, ali uma situação de várias pessoas ir lá e jogando, né? Vinha lá, jogava aquele monte de moeda, e aquela, para mostrar, veio uma viúva. Imagine se hoje em dia, né? A situação pela qual nós passamos é difícil. Imagina aquela época, uma viúva, onde o homem era dono de tudo. Ela pegou o que tinha, e o que não tinha, talvez, e jogou lá. Colocou lá com vontade, realmente, de ajudar. E Jesus é claro, olha, quem será que deu mais, hein? Aí o pessoal, não, lógico, né? Não. Foi ela, porque ela deu aquilo que não tinha. Precisamos fazer exatamente isso? A resposta está em nós. Ah, não tem dinheiro, mas tenho tempo? Ah, não tenho tempo, mas eu tenho algo material? Nós, e só nós, que temos a resposta. O tempo passa, né? Será que a construção de um mundo melhor começa hoje, então? Sim, pelas nossas mãos, mentes e corações de cada um de nós. Esse é o recado dessa manhã. Obrigado a todos pela atenção e um bom domingo para todos nós.